Vamos lá, a gente trabalha com cumprimento legal e regulatório, né? A gente, para falar de ginástica, aí não serve só para academia de ginástica, serve para qualquer ramo. A gente tem aí a famosa LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, tá aí fresquinha, que vai dar pano para manga em 2021 e para os próximos anos. O que acontece? O que a Lei Geral de Proteção de Dados veio trazendo aí de novidade para o mercado? Hoje em dia, né, já há bastante tempo, informação é o grande ativo das principais empresas do segmento, do mercado aí, tá aí Facebook, rede social, enfim, o grande ativo é a informação. E aí todo mundo começou a coletar informação, né? A farmácia, você vai lá, compra uma dipirona, ela pede teu CPF, o Detran tem lá teu histórico de multas lá cadastrado no teu nome, em tudo quanto é lugar você coloca. Você vai na academia, você vai lá, cadastra teus dados lá pessoais na academia, você bota endereço, você bota às vezes tipo sanguíneo, você bota se você tem alguma dor, você vai no teu médico, na tua clínica, a mesma coisa, ele faz exame, ele guarda ali um monte de informação tua. E o que vinha acontecendo no mercado? A troca dessas informações, né? Essas empresas trocar informações entre si. E aí você fala, mas qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? Imagina que todas as farmácias vendessem para os planos de saúde o teu histórico de compra de medicamento. Aí imagina lá que você compra regularmente medicamento controlado. Imagina você depois fazendo uma análise de valor do teu plano de saúde. Imagina o Detran divulgando o teu histórico de multa para seguradoras de veículo. Imagina o teu banco divulgando para qualquer outra empresa aí a tua inadimplência, né? Por exemplo, que você está inadimplente nesse momento no cheque especial. Será que alguém aceitaria a contratação do serviço por você? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio garantindo isso daí, ou seja, o titular do dado ele tem direito sobre aquele dado ali. E aí ele tem direito de pedir para a empresa apagar quando ele quer, ele tem direito a acessar os dados que aquela empresa está coletando dele, ele tem direito à integridade daqueles dados, ou seja, o dado que ele preencheu ele não pode ser alterado. Então, se eu coloquei lá que eu sou diabética, aquilo ali não pode ser alterado de maneira que me desfavoreça ou favoreça, então a empresa também tem que garantir isso. E aí, em contrapartida, todas as empresas que coletam dados, elas começam a ter uma série de obrigações sobre esses dados. E aí muito se fala o seguinte, você tem que pegar o consentimento do usuário. Se você pegar o consentimento, foi o que mais se fala no mercado. Como é que você se adequa à LGPD? Pega o consentimento do usuário. Então hoje, tudo quanto é site agora que você está entrando lá, tem um disclaimerzinho do que eles coletam de dado seu e você já muitas das vezes só consegue navegar se você der ok naquilo ali. Naquele momento ele está pegando o consentimento para coletar os dados que ele coleta. Só que tem muito mais coisa ali por trás, por isso que isso ainda vai dar muito pano para manga, porque a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ainda nem foi criada, e quando ela foi criada, que isso aí vai começar a ferver no mercado. Mas, basicamente, o que o profissional de compliance vai fazer dentro de uma empresa que coleta dados, né? Hoje, então, qualquer empresa que coleta dados de funcionário, qualquer empresa que coleta dado de titular de dado, e aí ele pode ser funcionário, usuário, cliente ou fornecedor, prestador de serviço, enfim, tudo isso é dado que você coleta. Como é que ela dá esse devido tratamento? É um profissional de compliance que vai ajudar a empresa a cuidar disso daí. Então, o primeiro passo, todo mundo partiu para o consentimento. Só que eu penso o seguinte, o primeiro passo para você fazer uma reavaliação de tratamento de dados é você avaliar o dado que você coleta. Você de fato precisa daquele dado para você entregar o serviço que você entrega? Será que você não está coletando dado demais? Primeiro porque aí você não vai cumprir a LGPD. Porque um dos princípios da LGPD é você ter uma finalidade para coletar aquele dado. Então, para eu te entregar o meu serviço, eu preciso dessa tua informação. Então, eu penso o seguinte, antes da gente sair coletando o consentimento de todo mundo, o que é preciso ser feito é uma análise crítica do dado que é coletado. Então, por exemplo, será que eu preciso coletar todas aquelas informações para eu entregar o meu serviço? Será que eu preciso coletar todas aquelas informações do meu funcionário? De fato, aquilo ali é necessário? Do meu fornecedor? Aquilo ali é necessário? Essa primeira análise tem que ser feita. O que for dado que você não usa para nada, expurga, para de coletar, porque aquilo ali vira lixo tóxico no teu banco de dados. Ou seja, se eu rolar um vazamento daquilo ali, meu problema fica maior porque eu tenho mais informação ali dentro que eu não uso para nada. Então né? É o primeiro freio que a LGPD tem que dar no mercado é isso. Para de coletar dado que não é necessário para você. Olhou historicamente, alguma vez você usou aquele dado para alguma coisa? Não. Então, é a primeira coisa, esse cara nunca usou isso aqui para nada. Então, vamos parar de coletar isso aqui? Esse é o primeiro trabalho, né? É você fazer uma análise crítica do que de fato é necessário para você entregar o teu serviço. Então, se você está entrando numa academia
eu preciso saber o seu CPF, teu nome completo, talvez o teu tipo sanguíneo, se você tem algum histórico de saúde, porque se você passar mal ali dentro, eu tenho que saber o que faz, minimamente alguma informação sua, para quem ligar, então esses dados têm uma finalidade justificada. O segundo passo é o tratamento do dado, tá bom, então eu já fiz esse refinamento do dado que eu preciso, de fato eu só coleto aquilo que eu preciso, e aí eu vou dar tratamento. O que é tratamento? Como é que eu guardo esse dado? Como é que eu cuido desse dado? Quem é que tem acesso a esse dado? Será que na tua academia a pessoa da recepção precisa ter dado ao teu histórico financeiro, por exemplo? Talvez não. Ela faz cobrança? Ela é do financeiro? Ela precisa saber, é ela que trava ali a catraca, se você estiver inadimplente ou aquilo ali é automático? Aquilo ali é automático, então tira essa informação dela. Então esse é o segundo passo, né? É você dar o tratamento devido, né? Então é você começar a analisar quem tem acesso àquele dado. E aí vou mais longe, você tem uma empresa, você não tem dado nenhum de cliente, mas você tem funcionários. E aí você tem um escritório de contabilidade que presta serviço aí de folha de pagamento para você. Então você pega esse dado e você passa para o teu escritório. Você é responsável por esse dado. Então você que tem que ir lá no escritório e falar assim, vem cá, como é que você cuida desse dado que eu te passo? Onde é que você armazena? Quem é que tem acesso a esses dados? Então essa responsabilidade é sua, porque foi você que coletou, foi para você que o usuário deu o consentimento. E no consentimento você tem que dizer isso, inclusive, olha, esse dado aqui é passível de ser transferido para parceiros de prestação de serviço, para efeito de pagamento, de remuneração, enfim. Inclusive no consentimento você tem que dizer o tratamento que você dá. Então você tem que cuidar do acesso àquela informação, né? Então, o funcionário teu que não precisa de acesso à informação, não tem que ter acesso àquela informação. Você precisa tirar isso de disponibilidade dele. Isso é muito em linha com o que já acontece com a lei do sigilo bancário, já de rococó. Por isso que eu falo que o segmento bancário é muito mais maduro em termos de compliance do que outros segmentos. Quer dizer, o que a LGPD trouxe agora, segmento bancário já é obrigado a cumprir há muito tempo com a lei do sigilo bancário. E aí, por final, é o seguinte, né? Então, você coletou, você tem um tratamento na coleta, uma reavaliação do tratamento do dado e depois da exclusão desse dado. Em algum momento, você tem que jogar fora, você tem que eliminar aquele dado. Se você não precisa mais dele, elimina ele. Por quê? Porque ele, dentro do teu banco de dados, gera risco para você. Se tiver vazamento, você vai ser penalizado por aquilo ali. E aí você tem bases legais para você, nesse processo todo você tem bases legais e bases que não estão fundamentadas legalmente. O que seria isso? De um funcionário. O funcionário eu tenho que coletar essas informações para poder cadastrar ele na conta do FGTS, para poder pagar, para cadastrar ele no plano de saúde. Então eu tenho finalidade para coletar esses dados, eu dou o devido tratamento, eu peguei o consentimento dele para transferir para os meus prestadores de serviço de folha de pagamento e eu demiti esse funcionário. E agora, o que eu faço com os dados dele? E aí eu estou falando inclusive do currículo, tá? O currículo dele tem informações ali. O que eu faço com esse dado? Eu tenho uma obrigação legal de guardar essa informação por determinado tempo. Então, eu estou embasada legalmente para guardar aquela informação. Aí eu guardo. Se eu não tenho esse respaldo legal para guardar, eu tenho que determinar o momento em que eu excluo aquilo ali. E isso tem que estar na minha política de proteção de dados. Olha, passado 6 meses da demissão do funcionário ou da saída do aluno da minha academia, eu vou deletar todos os dados que eu tenho dele. Em algum momento você tem que descartar esses dados. A menos que você bata no peito e fala assim, eu guardo isso tudo porque é tudo seguro, em nenhum momento eu vou ter vazamento de dados, eu não vou ter problema nenhum, que eu acho uma bobagem. Falei, isso aí gera lixo tóxico no teu banco de dados e gera custo, né? Porque é mais banco de dados que você está ali tendo para nada. Então é todo esse tratamento aí para adequação à LGPD que toda empresa vai ter que ter. Aí você vai falar assim para mim, Cristiane, mas fala sério, eu sou uma academia desse tamaninho aqui do meu bairro, quietinha aqui no meu canto, tu acha mesmo que a NPD, quando for criada, ela vai bater na minha porta para saber se eu faço tratamento de dados? Não, não vai bater na sua porta. Ela não vai ter braço para bater na sua porta. Só que uma das funções da NPD vai ser de ser um órgão de ouvidoria. Se algum aluno teu bater na porta dele e reclamar que um dado que estava com você vazou, que alguma informação sua vazou, enfim, e ele se sentiu prejudicado de alguma forma, aí a NPD vem em cima de você, mesmo você sendo desse tamanho. Então não tem para onde correr. Todo o mercado vai ter que se adequar à LGPD e isso vai ficar cada vez mais forte
porque ainda está muito... O pessoal ouviu falar, mas não está sabendo muito o que é, mas a hora que a NPD for criada e que isso começar a gerar regulação, porque vai gerar, o que foi criado até agora foi uma lei, só que todas essas leis elas têm uma regulação depois por trás que destrincha ali como aquilo ali tem que ser cumprido pelas empresas obrigadas, e aí vai gerar uma série de obrigações. Então, compliance fica indispensável para essas empresas, principalmente as que coletam dados, muito dado de usuário.